Felipe, sou advogado, sou especialista em direito militar, atuo na justiça militar, no direito militar, tanto da União quanto dos estados. Tá? Hoje eu estou aqui para falar sobre os crimes militares em tempo de paz, ok? Mais especificamente, nós vamos tentar aqui explorar todos os incisos e todas as alíneas do artigo 9º do Código Penal Militar, ok? Então, para isso, eu vou fazer o compartilhamento da tela, tá? Reforçando, eu sempre falo isso nos vídeos, mas reforçando mais uma vez, que não há forma melhor de estudar, principalmente o direito militar, do que lendo o próprio artigo, a própria lei. Então, fazendo a leitura da lei e encaixando todos os casos previstos na lei em exemplos reais, né? Então, acredito que essa é a melhor forma de fazer o estudo, ok? Então, começa ali no artigo 9º, dizendo que consideram-se crimes militares em tempo de paz, ok? Então, aí temos o inciso 1º. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial, ok? Então, esse é o inciso 1º. Você vai perceber que o artigo 9º ele tem 3 incisos. Inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, ok? E os seus parágrafos, por óbvio. Se nós olharmos bem aqui, com a leitura, não precisa ser uma leitura muito atenta para perceber que os incisos 1º e o inciso 2º, inciso 1º e inciso 2º, eles dizem respeito a crimes praticados por militares da ativa, ok? E o inciso 3º por crimes militares praticados por ou militar da reserva, ou reformado, ou por civil, ok? Então é isso mesmo, um civil pode ainda assim cometer um crime militar, desde que a conduta dele se amolde a algum tipo penal e encaixe dentro dessas alíneas aqui do inciso 3º, tá ok? Então, eu já gravei um vídeo, tá aqui no canal, falando sobre como pegar um fato que ocorreu, um fato concreto, e encaixar ele dentro aqui dos incisos, tá bom? Hoje eu vou tentar discriminar da melhor forma possível aqui, inciso por inciso. Então vamos lá, vamos trabalho. Nós pegamos aqui o inciso 2, ele diz o seguinte: os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal quando praticados. Então, se vocês perceberem, vai ver que aqui em 2017 teve uma alteração legislativa que inseriu essa parte aqui dizendo que os previstos na legislação penal, ok? Então, quando nós lemos esse trecho aqui, entende-se que são crimes militares os previstos no Código Penal Militar e também os previstos na legislação comum. Então, houve aí uma ampliação do rol de crimes que podem ser praticados na justiça militar, tá ok? Que vão ser julgados pela justiça militar. Então, nós temos aqui inciso 1º, inciso 2º e inciso 3º, certo? Então, vamos aqui para o inciso 1º. Os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Tá? Então, é considerado crime militar, de acordo com o artigo 9º, inciso 1º, os crimes que estão previstos no Código Penal Militar, quando não definidos de modo diverso na Lei Penal Comum, quando definidos de modo diverso na Lei Penal Comum ou nela não previstos. Tá? Então, aqui o que acontece? É considerado crime militar, de acordo com o inciso 1º do artigo 9º, os crimes que só estão previstos no Código Penal Militar, ok? Na parte especial do Código Penal Militar, ou em alguma outra legislação penal militar que se aplique à jurisdição da Justiça Militar, tá bom? Ou quando estão previstos de forma diversa no Código Penal Comum também, tá? Então, vou dar um exemplo. Um exemplo de crime que só está previsto no Código Penal Militar, na legislação penal militar, o crime de deserção, tá? Então, é um exemplo palpável, bem fácil de entender. O crime de deserção só está previsto na legislação penal militar, tá?
Um exemplo de crime definido de modo diverso na lei penal comum é o porte ou o tráfico de drogas, tá? Então, no Código Penal Militar, há a previsão também do crime de porte ou tráfico de drogas, mas ele tem disposição diversa do Código Penal Comum. Então, o texto dele é diferente do Código Penal Comum. Então, também, se o militar for pego nessa condição, militar da ativa, lembrando sempre, for pego nessa condição, ele vai cair dentro aqui do inciso 1º do artigo 9º, ok? Falando de crimes fora da legislação e dentro da legislação penal comum, é importante nós entendermos que existem, né, várias teorias sobre a definição do crime militar, tá bom? Mas as duas teorias que merecem assim discussão, ou que merecem certa atenção, são a teoria topográfica, tá? E a teoria clássica de definição do crime militar. O que diz a teoria topográfica? A teoria topográfica, ela é aquela aplicada, afeta a legislação comum, tá? Ao direito penal comum. Ela diz o seguinte, que são crimes, aí ela tem duas classificações de crimes: crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares, tá? Para essa teoria topográfica, os crimes propriamente militares são aqueles que se enquadram aqui no inciso 1º, tá? São aqueles que estão previstos apenas no Código Penal Militar, quando estão definidos de modo diverso na lei penal comum ou nela não previstos. Então, para essa teoria topográfica, são crimes propriamente militares, esses que enquadram dentro desse inciso aqui, tá ok? E os impropriamente militares, por óbvio, é ao contrário. Então, os que não se enquadram nesse inciso são os crimes impropriamente militares, ou seja, aqueles que não estão previstos na lei penal comum, tá? Que estão previstos na lei penal comum de modo diverso e não estão no Código Penal Militar, tá ok? Aí nós temos a teoria clássica, que é uma teoria majoritária, tá? A teoria clássica diz o seguinte, que os crimes propriamente militares são aqueles crimes que só podem ser cometidos por militares, tá? Então, os crimes propriamente militares são os crimes que só podem ser cometidos por militares. Então, vamos pegar ali, voltamos ao exemplo da deserção, né? Só pode ser cometido por militar. Voltamos ao exemplo por exemplo, violência superior, só pode ser cometido por militar, tá? Então, esses são os crimes, de acordo com a teoria clássica, esses são os crimes propriamente militares. Os crimes impropriamente militares são os outros crimes que podem ser cometidos por qualquer outra pessoa, ok? Então, por exemplo, violência contra militar de serviço é um crime que está previsto no Código Penal Militar, tá? Está previsto apenas no Código Penal Militar, mas ele é considerado pela teoria clássica como um crime impropriamente militar, porque ele pode ser praticado por pessoa diversa do militar, pode ser por um civil, pode ser por um militar reformado ou da reserva, entendeu? Então não precisa ser um militar da ativa para praticar esse crime militar, bom? E dentro dessa teoria também, da teoria clássica, nós temos aí uma exceção, que é o crime de insubmissão, ok? O crime de insubmissão, ele necessariamente ele tem que ser cometido por um não militar, porque o crime de insubmissão é aquele civil que foi convocado para se apresentar na justiça militar, sabendo do dia e horário que ele tinha que se apresentar, e não se apresenta. Então ele se torna um insubmisso. É um crime militar, é um crime que está previsto apenas no Código Penal Militar, só que ele é considerado como um crime, pela teoria clássica, como um crime propriamente militar, ok? Então aí é uma exceção, tá? Esse crime de submissão é uma exceção. Com o advento da lei de 2017, operou-se aí dentro das teorias uma terceira classificação de crime militar, que seria o crime militar extravagante, tá? O que é o crime militar extravagante? Seria o crime militar que está previsto na legislação penal comum, tá? Então, com essa ampliação do rol de crimes militares, todos os crimes militares, todos os crimes que estão previstos em lei penal comum podem ser considerados militares se encaixarem dentro das hipóteses do artigo 9º.
Então, esses crimes são considerados como os crimes militares extravagantes, tá bom? Existem vários doutrinadores que falam sobre as teorias, tá? Alguns têm classificações diferentes sobre os crimes militares, alguns falam em crimes tipicamente militares, mas, de modo geral, essas duas teorias são as teorias que orbitam, né, aí o estudo da legislação penal militar, ok? Então vamos para as definições. Aqui o inciso primeiro eu já falei, né, que são crimes militares, trata esse código quando definidos de modo diverso na lei penal comum, que é o exemplo do tráfico de drogas, tá? No Código Penal Militar ele tem previsão diversa do Código Penal Comum, então se alguém for pego cometendo essa infração, ele vai cair dentro desse inciso aqui, ou nela não previstos, que é o exemplo do crime de deserção, tá? Então, o inciso primeiro é de fácil compreensão, relativamente fácil compreensão, não precisa a gente não precisa se debruçar muito em cima desse inciso. Os incisos que merecem atenção são os incisos 2 e o inciso 3º, tá? Segundo e terceiro. Então, nós temos aqui, inciso 2º, os crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal quando praticados, tá? Então, aqui ele vai elencar uma série de hipóteses em que será configurado o crime militar se aquela conduta se amoldar a uma dessas hipóteses aqui, tá, ok? Então, a primeira hipótese, por militar em situação de atividade ou assemelhado, a figura do assemelhado não existe mais, ok? Então, pode riscar isso daqui, se você tiver um código impresso aí de alguma forma, risca essa parte aqui. Então, por militar em situação de atividade, leia-se militar da ativa, tá? Contra militar na mesma situação, ou seja, contra militar da ativa. Então, é crime militar de acordo com o artigo 9º, inciso 2º, a linha A, o crime praticado por militar da ativa contra militar da ativa. Ponto. Simples assim. Então, se você pegou uma conduta, desculpa aí, eu esqueci de inverter aqui para ficar mais fácil para vocês lerem. Então, se você pegou uma conduta que ela é crime, a conduta foi praticada por um militar da ativa contra outro militar da ativa, pronto, está configurado o crime militar, ele vai cair certinho dentro dessa linha aqui, tá ok? Um exemplo, um soldado do exército agride um outro soldado do exército, ambos militares da ativa, tá? Pronto, aí definiu-se, causando a ele lesão corporal, enfim, aí definiu-se o crime militar, tá bom? Então, para essa a linha aqui, não importa onde os militares estejam, tá? Não importa onde os militares estejam, desde que seja um militar da ativa contra um militar da ativa, ok? Tem algumas construções jurisprudenciais no sentido de que ambos os militares têm que conhecer a condição de militar um do outro, tá? Para que se configure o crime militar de militar da ativa contra o militar da ativa, tá? Então, aquele soldado que agrediu o outro teria que saber, teria que ter consciência de que aquele outro militar, a pessoa que ele está agredindo, também era militar, para daí configurar o crime militar, tá bom? Mas isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial, tá? Como a gente está fazendo a leitura do texto seco da lei aqui, leitura seca da lei, crime militar da ativa contra militar da ativa é crime militar, tá bom? Então, a linha B, por militar em situação de atividade ou assemelhado não existe mais a figura assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil, tá bom? Então, vocês vão perceber que a linha A e a linha B, elas uma anula a outra, tá ok? Então, se eu pegar um crime, um exemplo, é esse soldado do exército, soldado briguento aí, se o soldado do exército agride um militar da reserva, um militar reformado ou um civil, se no exemplo que eu dei, o militar da ativa, o soldado militar da ativa, agride um militar da reserva, reformado ou um civil, para que se configure, essa conduta se configure como crime militar, essa agressão, esse ato tem que ter sido praticado em algum lugar sujeito à administração militar, tá bom? Então aqui a gente vai estabelecer um critério de definição de acordo com o lugar, tá?
Na linha A, a gente tem aqui um critério de definição de acordo com a pessoa. É pessoa e pessoa. Aqui é o sujeito ativo, é pessoa, lugar. Tá ok? Então tem que ser um militar da ativa em um lugar sujeito à administração militar. Tá? Então, se esse soldado briguento sai do quartel, tá indo embora para casa a pé, por exemplo, e no meio do caminho para casa resolve agredir um militar da reserva que passou por ele, ou um reformado, ou um civil, ele vai cometer um crime comum, tá? Vai ser julgado pela justiça comum, de acordo com o Código Penal comum, tá? A lesão corporal do artigo 129 lá do Código Penal comum. Beleza? Então tem que ser em um lugar sujeito à administração militar. A linha C. Por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Tá? Então, na linha C, diferentemente das outras alíneas, estabelece aqui um critério de definição de acordo com a matéria. Tá? Então, é importante você gravar isso. A linha A é de acordo com a pessoa, a linha B é de acordo com o lugar e aqui é de acordo com a matéria. Por que de acordo com a matéria? Porque para ser crime militar, enquadrado dentro dessa linha aqui, o militar em serviço, o atuando em razão da sua função, tá? Em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar de administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Tá? Então, importante uma diferenciação aqui também, que é interessante se fazer para não perder a interpretação dessa linha aqui, tá? Então, aqui a gente lê, por militar em serviço, tá? Militar em serviço é diferente de militar da ativa, tá bom? O militar que está em serviço é um militar da ativa, mas para a definição desse critério aqui, entende-se por militar de serviço aquele militar que está exercendo a função para a qual ele é designado, tá? Então, ele pode estar, por exemplo, de serviço de sentinela do quartel, ele pode estar a serviço, uma missão, pode ser inclusive fora da OM a qual ele pertence, fora do batalhão, por exemplo, né? Se vocês lerem aqui, ó, vai ficar bem claro isso. Lugar sujeito à administração, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar. Mas se ele foi designado para uma missão que era fora do batalhão, por exemplo, se ele está de serviço, se ele foi designado para essa missão, se ele está de serviço, ele vai cometer o crime militar mesmo assim, tá bom? Se ele não está de serviço, se é fora da administração militar, ele não está de serviço, aí ele vai cair nas outras duas hipóteses aqui, ou na hipótese, ou na primeira, ou na segunda. Se não cair nenhuma delas, aí não é crime militar, é crime comum. Entendeu? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Militar de serviço ou atuando em razão da sua função. Militar de serviço. O militar foi designado para uma missão fora do batalhão. Tá certo? Por exemplo, o militar... a missão era comparecer a um determinado local lá para recolher algum... Vamos dar um outro exemplo aqui. Poxa, não consigo pensar em nenhum exemplo agora. Mas o militar que saiu de serviço, saiu fora do batalhão, por exemplo, para prestar um serviço de uma missão de assistência social, por exemplo. Estava tendo uma campanha no bairro ali, onde o batalhão estava participando dessa campanha de doação de alimentos, por exemplo. Tá? Então, o militar está fazendo ali, está ajudando nessa doação de alimentos, ele está em serviço, porque ele foi escalado para essa missão, para trabalhar ali. Tá ok? Então, se ele cometer algum crime contra um militar da reserva reformado ou civil, ele vai responder na justiça militar, porque é considerado crime militar de acordo com essa linha aqui, tá? Então, ali, militar em serviço ou atuando em razão da função. O que significa isso? Atuar em razão da função é quando ele, mesmo não estando de serviço, ele se identifica como militar e usa dessa identificação para praticar o crime. Então, ele está atuando em razão da função dele. Tá? Ele vai cair também dentro dessa linha aqui. Em comissão de natureza militar, a comissão de natureza militar é parecido com isso que eu falei aqui, com esse exemplo do militar que está trabalhando numa campanha de assistência social, por exemplo. Mas é um militar
que participa de uma comissão de militares que foi designada pelo comandante da OM, o comandante da brigada, enfim, para ir a determinado local fazer a representação daquela OM, enfim. Isso é uma comissão de natureza militar, tá? É natureza militar, não pode ser qualquer tipo de comissão, tem que ser de natureza militar, tá? Ou em formatura, a formatura é a união de militares ali, quem já foi militar sabe que toda semana tem formatura, tá? Mas um exemplo clássico aqui dessa formatura para essa linha aqui, vocês vão ver aqui, ó, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, tá ok? Então, um exemplo disso daqui é o desfile de 7 de setembro, tá? Então, se o militar está ali no desfile de 7 de setembro e pratica, né, tá, o desfile de 7 de setembro geralmente é feito numa avenida importante da cidade, enfim, num lugar público, tá? Então, se ele, durante essa formatura, durante esse desfile, pratica algum fato típico, né, previsto na legislação penal, tanto a comum quanto a militar, ele vai praticar um crime militar e vai ser julgado pela justiça militar. Tá ok? De acordo com essa linha aqui. Então, vamos para a linha D. Por militar durante o período de manobra do exercício contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil. Tá? Então, aqui é simples também. Então, por militar da ativa, aqui sempre leia esse aqui, militar da ativa, tá? Durante o período de manobras, tem que ser durante o período, não pode ser antes e não pode ser depois, tem que ser durante, tá? A lei é bem clara nesse sentido. O exercício contra militar da reserva, reformado ou civil. Vai praticar também o crime militar, tá ok? A linha E. Por militar em situação de atividade contra o patrimônio sobre a administração militar ou a ordem administrativa militar, tá? Então, aqui ele não pratica o fato contra uma pessoa, mas sim contra a administração militar ou a ordem administrativa militar. Então, repito, tem que ser um militar da ativa, tá? Tem que ser um militar da ativa para cair aqui dentro e tem que praticar essa conduta daí contra a administração militar ou a ordem administrativa militar. Beleza? Então, o que é isso aqui? É o crime de peculato, por exemplo. Então, é o crime que o militar pratica, desvia em proveito próprio ou alheio algum bem da União, pode ser o militar do Estado também, ele pratica aí um crime contra o patrimônio sobre a administração militar, tá? Ou contra a ordem administrativa militar. Beleza? Então, aqui matou-se o inciso segundo, tá? Todas as hipóteses aí dentro dos crimes militares. Agora vamos para o inciso terceiro. O inciso terceiro é aquele inciso onde estão elencadas as condutas que são consideradas como crimes militares, tá? Não as condutas, mas as hipóteses que estão elencadas como crimes militares, praticados por não militares, tá? Considerados não militares, que são os militares da reserva, reformado ou civil, tá bom? Então diz aqui o inciso terceiro, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso primeiro, como os do inciso segundo nos seguintes casos, tá? Então, se é praticado contra as instituições militares, considerando os seguintes casos. Então, vamos para a linha A. De novo, esqueci de inverter aqui, então vamos lá. A linha A. Contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Tá? Então, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa da linha E aqui do inciso segundo. A diferença é que aqui o sujeito ativo é um militar da reserva, um civil ou um militar reformado, tá? Então, vou usar o mesmo exemplo do peculato, tá bom? Então, por exemplo, se você é um civil, né? Se a pessoa é um civil, ou seja, um não militar, e trabalha numa repartição militar, porque não sei se vocês têm esse conhecimento, quem está assistindo tem esse conhecimento, mas existem, dentro das repartições militares, existem civis que são contratados para poder exercer determinadas funções lá dentro, tá ok? Então, se esse civil está trabalhando dentro dessa repartição militar e ele pratica um crime de peculato, ou seja, pode ser em conjunto com outro militar ou sozinho também, ele vai responder na justiça militar,
tá? Vai responder à justiça militar. Aí aqui, importante também fazer outra diferenciação, detalhe muito importante. Previsão constitucional, tá? De acordo com a Constituição Federal, a Justiça Militar Estadual só julga militar, tá ok? Então, há uma diferença aqui. Um civil pode cometer um crime militar? Pode, desde que seja na União, tá? Desde que seja na União. Então, a Justiça Militar da União julga militares e civis. A Justiça Militar Estadual, por expressa previsão constitucional, só julga militares. Tá bom? Então, quem vai julgar o civil, o paisano, que comete um crime aqui dentro de uma organização, de uma instituição federal, por exemplo? É a Justiça Militar da União, tá? Quem vai julgar o paisano civil que comete um crime contra a ordem administrativa militar ou contra o patrimônio militar? A Justiça Comum, porque a Justiça Militar do Estadual não tem competência para julgar o militar ou civil, ok? Então, importante entender isso daí. Linha B. Em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício de função inerente ao seu cargo, tá? Então, aqui é a mesma coisa. O militar da reserva, o reformado ou civil, pratica crime militar se ele praticou, se a conduta dele foi em lugar sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou assemelhado, tá ok? Então, aqui é o crime militar do militar da reserva reformado ou civil contra um militar da ativa. Então, é pessoa contra pessoa. Tá ok? Então, a linha C. Contra militar em formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. É pessoa contra pessoa. É o militar da reserva, o civil ou o militar reformado que pratica o crime contra um militar da ativa. Tá? A linha não fala militar da ativa, mas se ele está em uma formatura ou durante o período de prontidão, vigilância, observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento, manobras, ele vai sim praticar um exercício, vai praticar um crime militar, tá bom? De acordo com a linha C aqui, tá? Então, vamos pegar um exemplo aí. O militar, né, está no desfile de 7 de setembro. Vamos voltar ao exemplo do desfile de 7 de setembro. O militar está ali no desfile de 7 de setembro. Tá? Ele está em formatura. O desfile de 7 de setembro é considerado uma formatura. Tá ok? E um civil resolve praticar uma lesão corporal contra esse militar. Tá? O civil vai ser julgado pela Justiça Militar da União, porque ele praticou um crime militar de acordo com o inciso 3º, a linha C. Ok? Então, aí está essa nuance aí da questão do crime militar praticado por civil. Beleza? A linha D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou em obediência à determinação legal superior. Tá ok? Então, por exemplo, os militares estão ali na região de fronteira, é muito comum, né? Na região de fronteira, praticando ali o que a gente chama de GLO, né? A garantia da lei e da ordem. Existem diversas operações que o Exército desempenha, vamos usar o exemplo do Exército, né? Mas as outras forças também desempenham, para garantir ali da lei e da ordem, inibição do cometimento de crimes transfronteiriços, principalmente o tráfico de drogas. Então, o militar está ali na sua atividade, tá? Ele foi requisitado legalmente para esse fim, tá? Então, ele está lá exercendo uma função militar, tá? De garantia e preservação da ordem pública, ok? E um civil, ele aborda o carro de um civil, o civil para o carro e desce do carro, já desce agredindo aquele militar, né? Vamos usar o exemplo da lesão corporal aqui, que é o exemplo mais palpável, ok?
então esse civil vai responder na Justiça Militar da União, porque ele vai cair certinho aqui dentro dessa linha D do inciso 3º. Tá ok? Então, vamos olhar aqui o que diz os parágrafos agora do artigo 9º. Parágrafo 1º. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida cometidos por militares contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri. Ok? Também é uma alteração de 2017, é uma ampliação do rol. Então, os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida, então quando for um crime doloso contra a vida, né? Vamos pegar um exemplo aí do homicídio, e cometidos por militares contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri. Tá ok? Então, vocês vão ver que aqui é uma exceção à regra, tá? Porque a regra é a seguinte, como nós já vimos, a regra é essa, ó. Se o crime é praticado por um militar contra um civil, tem que ser em lugar sujeito à administração militar. Certo? Ou esse militar tem que estar de serviço, atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, para praticar um crime militar contra civil. Tá bom? Ou ainda, ele pode estar num período de manobra ou exercício contra manobra ou exercício, ou... Não, termina isso aqui, as hipóteses, tá? Não é mais ou não, tô viajando. Mas, ó, então, a regra é, o militar só pratica crime militar contra civil se for nas hipóteses ou aqui da linha B, da linha C ou da linha D. Tá ok? Só que o parágrafo 1º fala o seguinte: os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida cometidos contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri. Tá? Então ele diz aqui que se o crime é praticado contra um civil, ele será da competência do Tribunal do Júri, mesmo que ele se enquadre nas hipóteses aqui dos incisos, tá? Beleza? Então vamos pegar aqui um exemplo, para ficar bem fácil. Então, se um militar da ativa, estando de serviço, comete um crime de homicídio contra um civil, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri na Justiça Comum. Tá ok? Mesmo em que pese a disposição expressa aqui na lei, nós temos aqui a exceção também dessa disposição, dizendo que será da competência do Tribunal do Júri. Leia-se Justiça Comum. Tá bom? Que diz o parágrafo 2º. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto. Aí aqui nós vamos cair numa exceção da exceção. Né? Eu entendo assim, como uma exceção da exceção. A regra é, o crime foi praticado contra civil, em lugar sujeito à administração militar, ou no exercício aqui da função, em situação de serviço, ou durante manobra, exercício, é da Justiça Militar a competência. Tá? Mas se for doloso contra a vida, se for um crime militar doloso contra a vida, cometido contra civil, a competência é da Justiça Comum. Tá? Aí vem a exceção da exceção, que os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas, tá? Aqui faz a interpretação ipsis literis, né? De acordo com o que está escrito aqui. Então, para os militares estaduais não se aplica esse parágrafo 2º, se aplica só aos militares das Forças Armadas, tá? Se o legislador assim não quisesse, ele não teria colocado aqui expressamente Forças Armadas, tá bom? Então, os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão de competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto. Ou seja, ele anula, o parágrafo 2º anula o parágrafo 1º se aquele crime foi praticado no contexto de cumprimento de atribuições que lhe foram estabelecidas pelo Presidente da República ou Ministro do Estado da Defesa, de ação que envolva a segurança da instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante, tá? Mesmo que não beligerante, seria mesmo que não seja uma
uma ação armada de confronto, tá? Isso quer dizer beligerante. Ou em situação de atividade de natureza militar de operação da paz, de garantia da lei e da ordem, ou de atribuição subsidiária, realizadas em conformidade com o disposto no artigo 142 da Constituição Federal na forma dos seguintes diplomas legais, tá? Daí ele cita aqui os códigos, né? Código da Aeronáutica, Código de Processo Penal Militar e o Código Eleitoral, tá bom? Então, se o crime de homicídio, tá, doloso, for praticado contra civil por um militar da União, tá, por um militar ou do Exército, ou da Força Aérea, ou da Marinha, nessas três hipóteses aqui, dentro dessas três hipóteses, a competência sai do tribunal do júri e vai para a Justiça Militar da União, tá bom? Deixa de ser do tribunal do júri e vai para a Justiça Militar da União, ok? É isso que a gente entende, essa é a leitura correta aqui desse parágrafo 2º, tá? Então, vamos usar um exemplo aqui. O militar, uma série de militares ali estão praticando, né, estão exercendo as suas funções ali, estão de serviço em uma operação de GLO, tá? Que é a garantia da lei e da ordem. O que é uma operação GLO? Para ficar um exemplo palpável, quando os militares fizeram a intervenção lá no Rio de Janeiro, né, a intervenção que ficou famosa, televisiva, enfim, eles estavam lá praticando a GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Eles foram designados para comparecer lá no Rio de Janeiro, tá? Para exercer essa função de GLO, tá bom? Então, se hoje esses militares, eu não lembro que ano que foi esse negócio aí da intervenção no Rio de Janeiro, tá? Mas aqui a gente tem que fazer uma leitura da alteração que foi em 2017, essa alteração, tá? Se vocês repararem ali, ó, estão incluídos em 2017. Então, a partir de 2017, os militares que estão em GLO, em operação de garantia da lei e da ordem, em determinado local, tá? Geralmente vai ser um local que não está sujeito à administração militar, ou seja, um local público, e comete um crime doloso contra a vida, vamos usar aqui o exemplo do homicídio, que é o exemplo mais fácil de entender, ele vai ser julgado pela Justiça Militar da União, não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri, tá? Porque o parágrafo 2º é uma exceção à hipótese do parágrafo 1º. E o parágrafo 1º, por sua vez, é uma exceção da hipótese do inciso 2º do artigo 9º. Tá ok? Então, não sei se deu para ficar claro isso aí, mas basicamente essas são as disposições. Beleza? Então, eu acho que deu para ficar definido aí. Se vocês fizerem a leitura do Código Penal Militar aí, não fica difícil a compreensão, tá? Tem essas nuances aí, tem esses detalhezinhos, mas as questões, se você fizer uma leitura bem acurada, bem certinha, vocês não vão ter dificuldades de entender quais são as hipóteses aí do cometimento do crime militar, tá? Então, para a gente fazer um apanhado geral aí, para não ficar nenhuma dúvida. Então, nós temos os crimes militares previstos no Código Penal Militar, tá? Nós temos os crimes militares previstos na legislação comum, tá ok? Então, nós temos crimes militares previstos apenas no Código Penal Militar, tá? Ou de modo diverso no Código Penal Militar, e nós temos os crimes previstos no Código Penal Militar e na legislação comum, tá ok? Ambos são crimes militares, tá? Então, com essa ampliação de 2017, tudo quanto é crime pode ser considerado crime militar se ele ficar enquadrado aqui nas alíneas dos incisos do artigo 9º, tá ok? Então, nós temos no inciso 2, militar dativo contra militar dativa, tá? Nós temos crime de militar dativa contra militar reformado da reserva ou civil, tá? Nós temos aqui também militar dativa contra militar da reserva, reformado ou civil, tá bom? Dentro das hipóteses da comissão de natureza militar, atuando em razão da função ou militar de serviço. A linha D, militar da ativa durante o exercício de manobra do Exército contra militar do Exército, da Aeronáutica ou da Marinha contra militar da reserva, reformado ou civil, tá?
por militar da ativa contra o patrimônio da administração pública, da administração militar ou da ordem administrativa militar. Tá? E nós temos também as hipóteses de crimes quando praticados por militar na reserva, reformado ou civil contra as instituições militares, considerando como tais não só os cumpridos do inciso 1º, né, que são aqueles que são previstos apenas na legislação comum, na legislação penal, tanto também quanto os previstos no inciso 2. Ok? Então, lembrando, outro detalhe é que o militar, o civil, ele não pode ser julgado, ele não vai ser julgado, ele não pode ser julgado pela Justiça Militar Estadual, tá? A Justiça Militar Estadual só julga militares, tá bom? Então, Justiça Militar Estadual só julga militares. A Justiça Militar da União pode julgar também militares e civis. Então, julga militar e civil, tá ok? Então, isso é uma disposição expressa, tá, da Constituição Federal, que determina que a Justiça Militar Estadual não tem competência para fazer o julgamento de civis, tá bom? Em que pese a conduta dele se amolde aqui perfeitamente ao inciso 3º e suas alíneas, ele não vai ser julgado pela Justiça Militar, vai ser julgado pela Justiça Comum, tá ok? O militar que pratica crime doloso contra a vida, contra civil, vai ser julgado na Justiça Comum pelo Tribunal do Júri. Então, os crimes praticados por militares, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri, Justiça Comum. Tá ok? Exceção dessa exceção. Se o militar for um militar da União, ou seja, um militar das Forças Armadas, ele vai ser julgado, ele continua sendo julgado pela Justiça Comum, tá? Então essa é uma regrinha. Mas, se ele praticar esse crime doloso contra a vida, contra civil, em uma das hipóteses aqui do inciso 2º, ele vai incorrer no crime de... ele vai ser julgado pela Justiça Militar. É crime militar, mas é julgado pela Justiça Militar da União. Tá ok? Se um militar estadual, um policial militar, pratica um crime doloso contra a vida, contra civil, se ele pratica um homicídio contra um civil, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Em qualquer hipótese, não tem choro, vai para o Tribunal do Júri. Se for um militar da União, ele também vai para o Tribunal do Júri, mas ele pode ir para a Justiça Militar da União se ele ficar enquadrado em uma das 3 hipóteses aqui do parágrafo 2º. Tá ok? Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Já está dando um vídeo comprido aí, mas deu para fazer a leitura e explorar todos os pontos do artigo 9º aí, ok? Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os crimes militares em tempo de guerra, que não tem uma interpretação tão longa ou tão exaustiva quanto o do artigo 9º, mas é importante também sabermos sobre esses crimes militares praticados em tempo de guerra. Ok? Então é isso. Tchau, obrigado, e quem precisar de alguma coisa pode mandar um comentário aí que eu posso ir respondendo e tirando algumas dúvidas. Tchau.